Olá, olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um evento do Portal VGV, mais uma vez trazendo conteúdo aqui sobre setor imobiliário, dialogando um pouquinho a respeito de mercado imobiliário. Essa semana é uma semana totalmente dedicada a um dos temas que as pessoas mais me pedem para poder comentar aqui no canal, que são investimentos imobiliários. O setor imobiliário tem atraído cada vez mais aí os olhos dos investidores, a atenção dos investidores, muito devido a essa recente queda da taxa de juros que está favorecendo esse fluxo de capital. E a gente, claro, não poderia deixar de abordar esse assunto para poder levar conhecimento, levar conteúdo, levar informação de uma forma correta para ajudar a orientar todos aqueles aí que querem ou empreender no setor imobiliário ou se expor ao mercado de real estate de uma forma geral, seja através de investimentos, enfim, aqueles que querem participar do mercado imobiliário. E para poder comentar a respeito desse assunto, a gente teve a grande honra de receber aqui dois experts no assunto, experts não só no nome, mas também na atuação, que é o Guilherme Lapo e o Juliano Tonietti. São dois feras aí de investimentos imobiliários, que são inclusive autores desse livro aqui, ó, que é o Real Estate no Brasil, o guia mais completo já escrito até hoje sobre investimentos imobiliários. Quando eu falo completo, eu quero dizer realmente completo, que ó, são mais de 500 páginas de um conteúdo aqui muito profundo, um conteúdo muito denso, trazendo muitas informações sobre investimentos em real estate, investimentos no mercado imobiliário. Eu conheci eles através desse livro, fui presenteado com esse livro, fui atrás deles para poder trazer esse livro para o Portal VGV e fiz o convite para que eles pudessem estar aqui com a gente debatendo todos esses assuntos na Semana do Investimento Imobiliário. Eles prontamente aceitaram e eu tenho a felicidade aqui de poder conduzir essas perguntas para eles. Então, só para a gente poder recapitular como que vai funcionar a Semana do Investimento Imobiliário, de segunda a sexta-feira, todos os dias, pontualmente às 8 horas da noite, a gente vai ter um conteúdo abordando algum tema de investimentos imobiliários. Se você se inscreveu no site do evento, você vai receber um certificado de participação. Lá também consta toda essa programação. Hoje a gente vai começar falando sobre modalidades de investimento imobiliário e ao longo da semana, cada dia a gente vai ter um tema a respeito disso. Eu já queria começar perguntando para os nossos convidados, começando pelo Guilherme, sobre as diferenças de investimento imobiliário. Hoje em dia, de uma forma geral, quando a gente fala em investimentos imobiliários, a gente tem aqueles empreendimentos que são focados em renda, pessoas aí que querem aquele fluxo de receita mensal, né? Aquele fluxo de entrada de dinheiro mensalmente, e a gente tem também os investimentos focados em venda, que são aqueles investimentos aí que as pessoas querem lucrar com aquela valorização do capital, né? Querem multiplicar o seu patrimônio muito através da valorização oferida aí ao longo do tempo com esse investimento feito. E eu queria começar perguntando para o Guilherme. Guilherme, de uma forma geral, como que funcionam essas duas modalidades? Existe uma distinção entre elas? Alguma delas é mais indicado para uma pessoa ou para outra? Depende do perfil. Como que você enxerga essa distinção? É uma ótima pergunta para começar, hein, Bruno? Porque eu acho que a resposta é que depende do perfil, depende do momento de mercado também, e depende dos anseios desse investidor, né? Onde que ele está mais confortável atuando. Mas independente disso, o que o investidor precisa, ou o empreendedor imobiliário, é conhecer onde ele está pisando. E essas duas modalidades que você citou são muito diferentes. Como que você faz a análise de um negócio desse, tanto dos retornos potenciais quanto dos riscos envolvidos, né? Então, você citou aí empreendimentos de renda e empreendimentos de venda, né? A gente costuma chamar mais tecnicamente esses empreendimentos de empreendimentos imobiliários, ou seja, aqueles que você desenvolve para a venda, como, por exemplo, as incorporações de prédios residenciais, das grandes incorporadoras, e também os loteamentos, né? Os loteamentos que são parcelamento de solo para a venda dos lotes no futuro. E esses empreendimentos, eles têm ali um ciclo onde você desenvolve, aprova os projetos, faz a construção, e no final dele você vende aquelas unidades e depois daquele ciclo o empreendimento acaba. E, normalmente você, como incorporador, loteador, parte para o próximo. Esses empreendimentos têm um nível considerável de risco, mas também tem retornos, deveriam ter retornos mais expressivos. Os outros tipos de empreendimentos que você citou como empreendimentos de renda, a gente costuma chamar aqui de empreendimentos de base imobiliária, né, que são aqueles onde você faz um desenvolvimento ou compra um ativo pronto, ou faz um retrofit, e você vai explorar a renda. Seu grande objetivo é explorar a renda daquele negócio.
E as métricas de análise são diferentes, né? Você vai ter um investimento mais seguro, mais de longo prazo, com um horizonte mais longo, e muitas vezes o objetivo primordial do investidor nesse caso é se aproveitar daquela renda gerada por uma carteira de locações que pode ser residencial, pode ser de um prédio corporativo, pode ser de diárias geradas por um hotel, e aí por diante, né? Então, dentro desse espectro todo, tanto dos empreendimentos imobiliários quanto dos empreendimentos de base imobiliária, você tem aí dezenas de nichos de mercado que você pode atuar. E com as duas estratégias, né? Estratégia de venda e estratégia de renda. Então, assim, tentando responder sua pergunta, depende do perfil do investidor, mas antes disso, o investidor tem que identificar o perfil dele. E para ele identificar o perfil dele, eu acredito que ele tem que conhecer todo esse cardápio de possibilidades dentro desses dois tipos de estratégias de negócio. Agora, um ponto interessante, Guilherme, que você comentou, referente ao porte e à estrutura que as pessoas precisam ter. Você mencionou incorporação imobiliária, você mencionou diversas formas aí das pessoas investirem, né, fazerem os seus investimentos. E uma pergunta muito recorrente que as pessoas me fazem com relação ao porte e à estrutura que é necessário ter para poder iniciar nos investimentos imobiliários. E aí eu queria ver a sua resposta, Juliano. Como que você enxerga isso? Você precisa ser muito grande para poder começar? Você pode começar sendo pequeno? De uma forma geral, qual que é o porte e a estrutura que você precisa ter para começar a investir em real estate? Não, legal, Bruno. A gente costuma brincar que o setor de real estate, que são os negócios aí da construção civil, é como se fosse uma caixa de bombom, né? Você compra sua caixa de bombom e abre, tem de todos os tamanhos. Tem aquele que vem com café, ou com banana, o preto, o branco, o mesclado, né? Então, cada um tem um apetite diferente aí para cada tipo de empreendimento. E dentro disso vai depender da sua fome, né? Você pode ser um investidor tão simplificado aí que com R$100 já pode investir na Bolsa de Valores e comprar tanto ações de incorporadoras ou empresas de properties aí na B3, né? Pode ser um investidor de LCI no seu banco, que é um dinheiro que tem isenção de imposto de renda e que vai ser aplicado indiretamente aí no mercado imobiliário. Ou você pode comprar um fundo imobiliário, por exemplo, aí também na B3, que você vai ter seu rendimento aí das locações desse fundo, né? Mas é lógico, se você quiser ter o controle das suas operações, a atividade de construção civil demanda bastante capital, né? Todo mundo sabe aí o preço de um imóvel aí, o mais simples que teria aí um pequeno lote aí começa aí na casa dos 40, 50, 100 mil reais e dali para cima, né? Então o setor, para você ter esse empreendedorismo de fato 100% sob seu controle, ele demanda capital, né? Mas o investidor, isso não quer dizer que o investidor empreendedor não possa aí ter sua estratégia combinada. Todos os grandes empreendedores começaram pequeno, né? E fruto de parcerias, divisão de riscos, todo mundo conhece alguém que gosta de investir, pode trazer um investidor para investir junto e dividir resultados, né? Então, tem espaço para todos trabalharem e ganharem em todos os segmentos e nichos, como o Guilherme apontou. Bruno, se puder só completar aqui, eu acho o seguinte, né? Dentre todos esses nichos de mercado, você tem, por exemplo, você pode investir desde um shopping. Eu tenho um sonho, uma ambição gigante de fazer um shopping, mas você pode começar com strip mall, né? Não tenho dinheiro nem para fazer um strip mall. Você pode acessar investidores desde que você saiba o que você está fazendo, que você tenha responsabilidade com o capital do terceiro. Você pode começar menor ainda. Se o meu segmento é varejo, eu posso comprar uma lojinha na minha cidade para alugar para uma farmácia, né? Então, assim, eu estou dando esse exemplo com o setor de varejo, mas podia ser para o setor de escritórios, podia ser uma incorporação. Eu não preciso começar incorporando um condomínio com 100 casas. Posso fazer uma casinha e vender uma casinha. Então, eu acho que, embora o ticket necessário financeiro para investir em imóveis diretamente seja grande, o investidor pode começar pequeno, até com as estratégias financeiras em bolsa de valores, como o Juliano mencionou, que são fundamentais, porque elas têm todos os conceitos dos grandes investimentos.
como também com imóveis menores para depois galgar projetos maiores, né? E aí acho que essa é a maneira de se fazer, né? O cara que ele já se vislumbra fazendo ali um empreendimento gigantesco de cara, pode ser que falte para ele algum aprendizado que ele poderia ter tido no empreendimento menor. Bom, interessante. A gente falou de modalidades de uma forma geral, de uma forma bem breve, e vamos falar um pouquinho agora sobre momentos de mercado. De uma forma geral, existem momentos de mercado mais específicos, mais favoráveis para determinada modalidade de investimento, determinados momentos de mercado que é mais favorável para investimentos voltados aí à renda, com objetivo de renda, ou outros momentos aí que o momento é mais adequado para investimentos visando essa multiplicação de capital e ganhar com a venda dos empreendimentos. Como que você enxerga essa forma geral com relação a momento, Guilherme? Olha, eu acho que existem projetos rentáveis com ambas as modalidades, tá? Empreendimentos de renda ou empreendimentos para venda. Tudo vai depender da aspiração do investidor. Sem dúvida, Bruno, o ambiente de juros baixo, ele é favorável a ambas as estratégias de investimento, tá? Então, o juro baixo vai ser positivo para o mercado imobiliário, porque diminui a necessidade de retorno dos investidores, a redução das taxas de juros facilitam, por exemplo, que o comprador tome um crédito para comprar uma unidade. Então, assim, o ambiente de juros baixo, ele é favorável, tá? Então, assim, e eu queria colocar mais um ponto, né? A multiplicação do capital que você colocou, citando os empreendimentos de venda, ela também pode acontecer com os empreendimentos de renda, né? Existem estratégias de desinvestimento, onde você investe no empreendimento de renda, você fica ali 1, 2 anos com aquele empreendimento se consolidando, né? Se amadurecendo, às vezes chegando numa ocupação com bons níveis. E daí, às vezes, você tem até uma oportunidade de desinvestir aquele imóvel, gerando uma boa multiplicação do capital, né? Altas taxas internas de retorno, assim como, às vezes, os empreendimentos de venda são conhecidos, às vezes, pela sua rentabilidade mais expressiva. Então, assim, eu não acho que a gente tem um momento de mercado que é só para um ou só para outro. Porém, quando as taxas de juros estão altíssimas, né, alguns empreendimentos de renda eles acabam se inviabilizando, porque a renda fixa é um comparável muito bom para esse tipo de investimento, né? O que eu faço? Coloco meu dinheiro lá no CDB, deixo ele rendendo sem fazer nada, ou eu vou construir um prédio para alugar salas comerciais, vou fazer um shopping para alugar as unidades das lojas. Então, assim, quando as taxas de juros estão muito altas, essa taxa da renda do aluguel, que também é chamada de yield on cost, cap rate, dividend yield, ela acaba ficando menos expressiva, né? Então, acho, só voltando, ambiente de juros baixos, existem possibilidades de bons negócios, tanto de base imobiliária quanto só empreendimentos imobiliários. Porém, quando as taxas de juros estão altas, os empreendimentos de base imobiliária, eu diria que eles podem até sofrer mais do que os empreendimentos imobiliários. Mas acho que tem que sempre se buscar o bom negócio, não colocar regras de, olha, se a taxa de juros está assim ou assado, eu vou fazer esse ou aquele investimento. Não, qual é o nicho que eu conheço bem, qual que é a oportunidade de mercado que eu consegui negociar bem a compra do terreno, e aí você vai estruturando um negócio economicamente viável. Juliano, você comentou agora há pouco sobre os fundos imobiliários, né, que são uma das formas aí de se expor ao mercado imobiliário, até de começar um pouco pequeno, começa ali comprando algumas poucas cotas e aos poucos você vai se expondo aí um pouco mais ao mercado de real estate de uma forma geral. A gente vai ter oportunidade de falar disso ao longo da semana, mas eu queria acrescentar um outro componente aqui na conversa, que são os famosos papéis, né? Outras modalidades de se investir no mercado imobiliário através de títulos de dívida, através de certificados de recebíveis, né? Outros instrumentos aí que vão além do ativo imobiliário, através dos empreendimentos de base imobiliária, através dos fundos imobiliários, através dos ativos imobiliários diretamente, também tem esses outros instrumentos aí através de papéis. Queria que você comentasse um pouquinho a respeito disso. Não, legal, Bruno. Só recapitulando um pouquinho o finalzinho da última pergunta, para já emendar nessa. Primeiro lugar, eu acho assim, muito se fala de ciclo de mercado, né?
que o mercado é como se fosse uma onda, né? Tem a parte baixa, onde você está recessão, pânico, e depois você tem a bonança, as expectativas de otimismo, né? E hoje a gente começa a falar que nós estamos começando no excesso de otimismo, né? O mercado está com bastante líquido, com todos os investidores olhando para o mercado imobiliário, e o que a gente vê é que o empreendedor, ele sempre consegue ganhar em qualquer que seja o momento, né? Se você fizer uma estruturação muito bem feita dos seus empreendimentos, não importa se você está no momento de baixa ou no momento de alta, né? Você tem espaço para ganhar. No momento de baixa, você vai ter as pessoas carentes ali por liquidez, por caixa, então você consegue comprar terrenos melhores, você consegue fechar custos de construção mais baixos, materiais de construção num preço bom. Por outro lado, na bonança, você começa a ser pressionado com inflação, né? Inflação de construção, inflação de custos de terreno, né? O crédito fato atrai muitos investidores amadores, porque é um setor que não tem barreiras de entrada, né? E falando um pouco sobre as modalidades de como você investir diretamente, você tem amplos chapéus que você pode atuar, né? Você pode ser o empreendedor que está ali tomando risco, né? E por isso você está encabeçado ali com um equity seu, né? Com capital social, né? Você é o dono da empresa ali limitado SA, responsável por uma incorporação ou pelo desenvolvimento de um empreendimento para locação, mas se acontece alguma coisa errada, é o seu que está na reta, você que é o responsável e responde por aquele empreendimento, né? Esse seria, assim, o responsável mais puro que tem. Você pode ser um investidor oculto, né, que são as famosas SCPs, as Sociedades em Conta de Participação, onde você tem um empreendedor que toma esse risco de frente, né, mas você toma junto com um contrato de investimento. Quem vai estar respondendo por aquele empreendimento juridicamente é o principal empreendedor, né? Mas você vai usufruir tanto daqueles lucros ou prejuízos, né? Você pode ser um investidor de dívida no mercado, né? O nível de exposição ao risco é menor, né, do que o investidor de equity, né? Mas o investidor de dívida, ele vai ser um credor dos empreendimentos, ele vai emprestar dinheiro em troca de uma remuneração combinada, né? Pode ser fixa ou pode ser variável, né? E em campo de dívidas a gente tem uma ampla gama aí de contratos, né? Você pode ser desde um mútuo financeiro que você faça aí com um amigo e combine uma taxa de remuneração para um empreendimento pequeno, né? Se for um empreendimento maior, você consegue já fazer uma cessão de recebíveis futuros, ou seja, quando o empreendedor vende aquele apartamento e começa a receber as parcelas, ele pode adiantar e descontar para um outro tipo de investidor, né, aqueles recebíveis. Dentro dessa gama tem os CRIs, os certificados de recebíveis imobiliários, que pegam esses recebíveis que as incorporadoras têm a receber ou as locadoras têm a receber fruto das locações, né, e picotam em pacotinhos menores, onde investidores pequenos ali, na casa de R$1.000, conseguem investir, que nada mais você está correndo o risco seja quem comprou o apartamento, ou seja quem fez a locação, você vai estar indiretamente correndo o risco imobiliário, né? É um risco que tende a remunerar mais do que as aplicações tradicionais aí de banco, como o seu CDB, como uma caderneta de poupança, né? Mas também você está correndo mais risco porque você está num segmento imobiliário, né? Alguns, inclusive, são isentos de imposto de renda, né, Ju? Como o setor imobiliário ele acaba sendo... ele tem muita ligação com a casa própria, esse sentimento de pertencimento, de você ter seu bem, o governo acaba tendo alguns incentivos ao setor da construção civil, né? Então, os certificados recebíveis imobiliários, como eu comentei, são isentos de imposto de renda, assim como são os FIIs, né, os fundos de investimento imobiliário, até para fomentar aí os investimentos na construção civil. Aliás, esse é um aspecto importante aí para a gente poder se atentar, né? Porque
às vezes não é só aquele retorno que você vai ter, às vezes o peso da tributação, né? Às vezes os impostos, a maneira como você constituiu aí o veículo de investimento para você poder fazer esse investimento, às vezes o peso que a tributação vai ter pode ter um impacto significativo no seu retorno. Então talvez aquele retorno que você estimou seria mais alto, mas depois de toda essa questão tributária ele pode ficar diferente, não é? Não, perfeito. Esse até é um assunto abordado no livro, né? Qual que é a estrutura societária ideal para um determinado tipo de negócio, né? Então, pode ser feito desde a pessoa física, o investimento pode ser feito na pessoa física, como ele pode ser feito através de empresas, que pode ser desde uma ERELI, uma limitada, uma SA, ou você pode até migrar para estruturas mais complexas, de holdings patrimoniais, de fundos de investimento em participações, fundos de investimento imobiliários, né? FIAs, fundos de investimento em ações. Então, assim, qual que é o veículo societário ideal para o seu negócio? Vai depender do tamanho dele, vai depender da quantidade de investidores e de outras características do negócio também. Inclusive, pessoal, o Guilherme comentou agora a respeito do livro e eu vou deixar na tela aqui o link para que você possa conhecer esse livro que o Guilherme e o Juliano escreveram, que fala, dentre diversos aspectos que a gente está tratando aqui ao longo da semana, fala muito, inclusive, sobre esse aspecto da tributação, né? Em que ocasiões aí que é melhor você ter uma holding familiar, ou que é melhor você fazer na pessoa jurídica, ou numa SPE, enfim. Ele comenta também sobre todas essas formas aí possíveis. O livro está disponível no portal VGV com frete grátis. Eu vou deixar na tela e também na descrição do vídeo aqui o link para que você possa conhecer diretamente o livro. Fala um pouquinho do livro aí. Não, legal. Esse livro a gente demorou 5 anos aí para escrever, foi um trabalho de muito carinho e suor, onde a nossa paixão pelo mercado imobiliário e por ajudar os investidores a fazerem bons negócios fez com que a gente se motivou para escrever uma série de artigos e condensados aí na obra que virou o Real Estate no Brasil, né? Nós estamos lá com quase 520 páginas de conteúdo muito denso, bem explicado, como você adiantou, com bastante planilhas e cálculos, com enfoque tanto na parte de financeira, jurídica, construção civil, né, discutindo as modalidades e sempre com o objetivo de ajudar o pequeno e médio investidor a ter o mesmo nível de negociação, né, o mesmo nível de sofisticação que os grandes empreendedores do mercado imobiliário, as grandes empresas aí que são os tubarões aí do mercado imobiliário. Esse livro, Bruno, só para te contar a história, assim, quando a gente estava criando o Hexperts há 5 anos atrás, a gente, engenheiro civil, teve uma formação muito técnica, muito teórica, né, sobre execução de obra, cálculo e tal. Mas essa parte empreendedora, né, mão na massa, beleza, quero construir uma casa, quero construir um prédio, quero incorporar, quero construir um prédio de escritórios, fazer um hotel. Como é que eu faço? O que são os documentos necessários? Como é que eu analiso a viabilidade e finanças? O que eu aprendi de finanças? Então, a gente aqui fez um esforço muito grande, como o Juliano está dizendo, de 5 anos, para tentar reunir as competências que a gente acredita que o empreendedor imobiliário precisa ter. E isso aí foi dividido nessas 4 grandes áreas, né? Então, não adianta você querer ser empreendedor imobiliário se você não sabe absolutamente nada de finanças, muito pelo contrário, né? Real estate é a junção do mercado financeiro com o mercado imobiliário. Então, assim, às vezes o negócio imobiliário simplesmente ele não vale o retorno que ele dá ponderado ao risco. Então, para quais outros ativos você migra com o seu capital, né? Então, finanças, entender os conceitos básicos de cálculo, de demonstrações financeiras, de contabilidade, de projeção de fluxos de caixa, de indicadores econômicos e financeiros é fundamental. Isso está lá numa parte do nosso livro. Depois temos uma parte de modalidades, como você falou, né? Então, assim, onde você vai se situar nesse mercado e quais são as características de cada uma? Isso a gente também não encontrava na faculdade, né? Não encontrava organizado em algum fórum que a gente pudesse estudar, em algum livro que a gente pudesse estudar. Além disso, questões jurídicas. Muitas vezes o empreendedor imobiliário não é advogado, né, não conhece nada sobre questões jurídicas, tributárias, documentação, diligência, parte ambiental. Então a gente também aprendeu essas coisas na raça e foi colocando lá. E por fim, você empreender com o mercado imobiliário, você tem que gostar um pouco, né, de construção
e entender como que funciona a construção. Então, essas foram as 4 partes aí do nosso livro, que eu acho que a gente vai discutir elas aqui com um bom nível de detalhe, mas são as características que a gente acredita que sejam fundamentais para qualquer empreendedor imobiliário. E a gente está sempre desenvolvendo elas também, tá? Porque, enfim, demora anos e anos e vários fios de cabelo branco para saber o que o mercado exige da gente. Bacana, e eu posso endossar que realmente é um livro bem completo. Eu tenho o meu aqui, eu já fiz diversas anotações, diversas marcações, se tornou livro de cabeceira já, porque estou aprendendo muito com ele e com certeza pode ajudar muito aí quem está interessado em entender um pouco mais sobre investimentos imobiliários. Mas vamos lá, meus amigos, a gente está chegando no final do primeiro dia da nossa semana de investimentos imobiliários. Eu queria fazer um bate-bola com vocês, eu queria pedir para que vocês pudessem comentar a respeito de algumas classes especiais de ativos imobiliários. Quando a gente fala de investimentos imobiliários, é muito comum às vezes as pessoas pensarem lá naquela casinha que você faz aquela construção, depois você vende aquela casa, ou então daquele residencial vertical que você vai lá, compra aquele apartamento na planta, espera construir, depois bota para alocar ou bota para revender, ou aquela sala comercial, aquela loja que você botou para alugar. Enfim, geralmente a gente tem uma imagem aí já pré-concebida do que é um ativo imobiliário. Eu queria pedir para que vocês pudessem comentar sobre algumas classes especiais de ativos imobiliários. E eu queria começar perguntando para vocês: investimento em galpões logísticos em centros de distribuição. Como que funciona esse mercado de galpões do ponto de vista do investidor imobiliário? Qual que é o potencial que esse mercado de galpões logísticos, galpões industriais, ele tem para investimentos? Como que funciona esse mercado? De uma forma geral, como que vocês enxergam aí esse setor aí de galpões pensando no investimento imobiliário? Quer começar, Juliano? Posso falar. Bom, o Brasil, se você for levantar os números em relação a outros países, em área bruta locável, que são a projeção da área que o ocupante vai usar dos galpões em relação à população, nós temos aí um número muito baixo de galpões. O Brasil precisa e tem uma demanda muito grande, principalmente para esses usos de industrial leve e logístico, né? Esses grandes condomínios de indústria leve e logística. O que diferencia a indústria leve de uma indústria pesada? A indústria leve é quando você tem a parte de acabamento e uma pequena manipulação só do produto. Você não vai fazer uma grande produção com aqueles equipamentos grandes, como é uma usina sucroalcooleira, por exemplo, né? Você tem só o galpão, maquininhas, paletadeiras e estanteiras, né? Esse tipo de empreendimento, principalmente agora acelerados aí com o ano de 2020 e com o e-commerce, tem uma demanda muito grande no país e uma carência de qualidade muito grande. Esses empreendimentos, eles exigem uma qualidade construtiva que vai desde pisos aí de alta resistência, né, coisas de 6, 8, 10, 12 toneladas força por metro quadrado, é uma medida muito utilizada no mercado. Você tem ali a iluminação zenital, você tem os galpões refrigerados, que é um outro nicho de galpões que no Brasil tem muito pouco, que eles são praticamente uma grande geladeira do tamanho de um galpão, né? Ele tem toda a parte de isolamento e resfriamento para poder atender esses ocupantes. Então, realmente um nicho que vai crescer muito no Brasil, né? A gente vê aí os últimos fundos imobiliários focando nesse tipo de desenvolvimento. Não tem hoje praticamente para comprar. Se você tivesse um galpão pronto, né, tem muito mais ocupante do que tem muito mais investidor do que negócio pronto, né? Você está com uma escassez gigante em cima dessa modalidade de investimento. Então, é um setor muito positivo e tem um futuro brilhante aqui no nosso país. Ele sofre uma carência, né, de áreas, né? Então, porque quando você vai fazer um galpão logístico, né, como o próprio nome diz, você precisa que ele esteja aí na beira das rodovias, das principais rodovias, com acesso rodoviário. Você precisa de platôs de tamanho grande o suficiente para fazer aquelas famosas caixas, né, os retângulos e tal.
sempre considerando todos esses atributos que o Juliano disse, né? Pé direito, capacidade de carga do piso, nivelamento a laser ali para as palheteiras não engancharem em nada, espaço de espera para os caminhoneiros. Então, todos esses itens, como a iluminação zenital, eficiência energética, tem alguns que já colocam até painéis solares no telhado para fazer a geração de energia no próprio galpão. Então, esse tipo de coisa, todas essas qualidades e atributos trazem os galpões AAA, né, que são aqueles galpões almejados aí pelas grandes empresas logísticas ou indústria leve. E esses sim são os ativos escassos no Brasil, né? Existem dificuldades em relação ao meio ambiente, em relação à negociação com proprietários de terreno, para que seja viável e escalável fazer mais desses galpões, mas sem dúvida a gente que está nesse mercado agora, aí com o advento do e-commerce crescendo forte para caramba por causa da pandemia, trouxeram aí uma demanda muito grande, a gente está vivendo isso todo dia. E tem essas outras classes. O Juliano citou, por exemplo, os galpões refrigerados, que no Brasil, então, são uma classe de ativos, quando se trata de galpões de primeira linha, muito escassos. Ainda se você for comparar com galpões per capita, metros quadrados per capita de refrigerados no Brasil, você tem uma perda de frutas e outros alimentos como esses que não passam por essa logística refrigerada ainda no Brasil, e acaba sofrendo um desperdício muito grande que em outros países é intolerável, né? Além disso, né, Juliano, essa classe de ativos de galpões, a gente nunca pode se esquecer que também existem outras classes derivadas dos galpões logísticos, como, por exemplo, self-storage. É uma classe onde o galpão, basicamente, ele está sendo fracionado ali em módulos, em boxes, né, para diversos ocupantes diferentes, e isso, dentro das grandes cidades, também é um atributo muito importante da logística, tá certo? Porque existem vários players de e-commerce hoje em dia que são pequenas famílias ali, que vendem terceirizadamente na Amazon, no Mercado Livre, nas lojas americanas. Então, os self-storage são utilizados também como hub logístico, né? Então, isso é importante da gente lembrar. Fora isso, existem diversas outras segmentações aí que a gente podia discutir, data center, outros atributos como cross-docking. Então, assim, é muito conteúdo sobre galpão, tá? Mas, sem dúvida, uma classe de ativos que cada vez mais vai fazer parte do nosso dia a dia, dada a nossa demanda online. Inclusive corporativo também, né? Porque a gente tem visto muitas empresas aí retrofitando galpões, né? Para poder dar um uso corporativo. Empresas que precisam de muito espaço e querem um tipo de ocupação específica, para poder otimizar, inclusive em termos de investimento, elas pegam grandes galpões antigos, fazem uma bela de uma reforma e destinam isso para uso corporativo. O Mercado Livre, inclusive, é um grande case disso, né? O headquarters do Mercado Livre aqui no Brasil, o principal escritório do Mercado Livre aqui no Brasil, era um galpão muito antigo e que foi totalmente reformado, foi totalmente retrofitado, inclusive ganhou vários prêmios aí com relação a esse retrofit, como que eles transformaram o local todo degradado em um escritório aí de classe A mundial, de altíssimo nível, que oferece muito conforto e muita estrutura para os colaboradores. Aquele galpão bem próximo ali da cidade e que eles conseguiram ressignificar e dar um ótimo uso para ele. É um ótimo exemplo de um galpão chamado de last mile, né? O last mile é aquele que fica na última pernada da logística. Então, às vezes, você tem os centros de distribuição que ficam um pouco mais longe da cidade. Mas uma classe de ativos que ainda está se desenvolvendo no Brasil são aqueles grandes galpões logísticos dentro da cidade, que eles podem fazer aquela entrega em 1 dia, 2 dias, né? Lá nos Estados Unidos é muito comum ver na Amazon, né? 1 day shipping, 2 day shipping. Aqui a gente ainda não consegue, porque não existe essa oferta grande de galpões last mile. Tem alguns players focados nisso já aqui no nosso mercado. E no Japão, por exemplo, existem galpões last mile que são até verticalizados. 1, 2, 3 andares de galpão, cada um com 10 metros, 12 metros de pé direito. Com um caminhão subindo os andares. Então, assim, são coisas que a gente ainda não viu ainda, mas é uma classe de ativos que chama atenção. Muito interessante. E ainda sobre essa questão dos galpões, não especificamente de galpões, mas pegando esse gancho dos galpões, o Juliano falou uma coisa ali que eu achei interessante, né? Que hoje em dia a demanda por esse tipo de ativo, ela está muito maior do que a oferta, né? E tem muitos investidores aí que eventualmente querem comprar esse tipo de ativo e acabam não conseguindo. É óbvio que existem diversas formas de você fazer essa aquisição.
fundos imobiliários, inclusive, é uma dessas maneiras. Você pode comprar cotas ali de fundos imobiliários que são proprietários de galpões, mas existem também aqueles investidores que gostam de comprar o ativo em si, né, o imóvel em si, e a gente percebe que tem muita gente que quer comprar o galpão, quer comprar esse imóvel, mas acaba não encontrando ele disponível. E tem acontecido muito no Brasil, uma coisa que é muito comum lá fora, mas que não é tão comum no Brasil, mas que está começando a acontecer com mais frequência, que é a desimobilização do capital das empresas. Então a gente percebe aí que hoje em dia tem muitas empresas vendendo os seus ativos imobiliários e alugando de volta. E aí eu queria perguntar para vocês, de uma forma geral, o que é o sale leaseback, esse movimento de desimobilização do capital das empresas, onde as empresas vendem os seus ativos imobiliários e optam por locar ele de volta? O que isso representa na prática? Por que as empresas têm feito isso? E principalmente, o que isso representa de oportunidade para quem é investidor imobiliário ou para quem está querendo investir no mercado imobiliário? Bom, Bruno, o sale leaseback é quando uma companhia ela é proprietária da sua sede ou da sua unidade onde ela produz. Então, vamos imaginar aí, por exemplo, uma fábrica de parafuso, né? O imóvel, fábrica de parafuso, tá no balanço dela, né? E então ela não paga aluguel para a sua operação, né? E a gente sabe que a rentabilidade de um aluguel, né, ela não é uma rentabilidade boa para longo prazo, mas ela é baixa, né? Hoje aí nós estamos falando na casa de 5, 6, 7, 8% ao ano, né? E uma fábrica de parafuso, a expertise dela é produzir parafuso. Então, quando ela coloca esse imóvel no balanço dela, ela está deixando de investir numa máquina mais eficiente para fabricar parafuso, numa campanha de marketing para vender mais parafuso, e ao custo, né, dessa pseudodívida dela, né, ao custo de capital que ela está abrindo mão para investir no galpão. Então, no Brasil, é o inverso dos países mais desenvolvidos aí, na Europa e nos Estados Unidos. Lá 80% das empresas alugam seus imóveis e 20% são proprietários. Aqui no Brasil é o inverso, né? Você tem 20% alugando os seus imóveis e 80% sendo proprietários. Mas esse é um fenômeno que tá mudando ao longo do tempo. As empresas estão percebendo que desmobilizar os imóveis do seu balanço, ou seja, vender para um investidor que quer uma rentabilidade mais baixa, né, e passar a pagar aluguel, né, libera caixa para ela, investir na atividade fim dela, né? Então, essa atividade de sale leaseback, que é uma tradução de vender e alugar de volta, né? Você vende algo que era seu e passa a pagar uma locação. Ela acaba sendo eficiente para a grande maioria das empresas, né? E abre uma oportunidade aí para você colocar no mercado ativos que antes estavam ali esquecidos, né? E ô Gil, às vezes a empresa, até Bruno, ela pode capturar uma valorização imobiliária com isso, né? Então ela comprou aquele imóvel em 1900 e bolinha por um valor baixo e agora ela pode vender esse imóvel por um valor bem bacana e pegar esse dinheiro, como o Juliano disse, né, fazer uma substituição de ativo, tirar um imobilizado e transformar em caixa e reinvestir no core business dela. Isso é, sem dúvida, algo muito interessante de se fazer. Outro ponto que a gente não pode esquecer, né, Juliana, é que várias dessas empresas, elas estão no regime de lucro real. Quando elas estão no regime de lucro real e elas adicionam uma despesa no balanço delas, elas têm o que a gente chama de tax shield, né? Ou seja, ela economiza imposto de renda e contribuição social sobre lucro líquido. Então, ela economiza 34% daquele aluguel imediatamente em impostos. Então, isso também pode ser interessante para a empresa, tá? Outro fator, Bruno, é que você tem empresas estrangeiras que têm atividades no Brasil. E essas empresas estrangeiras, às vezes, elas precisam fazer investimento em maquinário, em expansão das atividades, e elas precisam internalizar capital, trazer do exterior. Isso é custoso, é um processo moroso, e às vezes se ela faz um sale leaseback, ela libera reais aqui no Brasil para fazer esse tipo de investimento. Então é interessante, tá? Por outro ponto de vista, muitos executivos nessas empresas, eles ainda têm uma percepção de, meu bônus vai ser calculado com EBITDA, né, Juliano?
E quando você paga um aluguel, você reduz esse EBITDA. Então, assim, muitas vezes, embora seja melhor para a empresa financeiramente, acaba não sendo melhor para os executivos. Então, assim, é um processo complicado. A gente já tentou passar por algumas empresas na nossa experiência aqui para explicar os benefícios do sale-leaseback para a própria empresa, mas quando é uma empresa de executivos, às vezes ainda tem muitos detalhamentos, tem mais coisas mais complicadas ainda que a gente não explicou aqui, mas você tenta explanar isso para o executivo, e às vezes quando você vai falar com o dono, o proprietário daquela empresa, aí fica um pouco mais difícil até, né, Juliano? Pessoas até mais experientes que a gente, já viveram a época da hiperinflação aqui no Brasil e tiveram o ativo como sede própria, e isso foi muito vantajoso para aquela empresa naquela época. Às vezes o proprietário, né, queria que o Juliano desse, talvez, Juliano, aquela explicação que você sempre dá da escola de inglês, que eu gosto muito daquela explicação. Se a gente for pensar o seguinte, se a gente fosse abrir uma escola de inglês, o que você precisa? Você precisa de carteira, né, lousa, né, e só. Você consegue dar uma aula com isso, né? Se você tiver que abrir, quanto você vai gastar com carteira e lousa? Sei lá, 5, 10 mil reais. Agora, se você quiser, se você considerar que você precisa comprar o imóvel ao invés de alugar para ser proprietário de uma escola de inglês e para ter o orgulho de falar imóvel próprio, aí você tem que acrescentar aí 200, 400, 500 mil reais na conta, né, para poder ter esse orgulho de falar que a tua empresa tem imóvel próprio. Agora, quantas escolas de inglês você abriria com o valor do imóvel para você conseguir investir? Então, assim, a escola de inglês é um exemplo bom porque ela precisa de muito pouco investimento, né, pelo faturamento que ela produz, né? E se você tiver que considerar os imóveis próprios na conta, o rendimento daquela escola de inglês vai baixar, porque esse imóvel ele puxa para baixo esse rendimento, não tem a despesa da alocação, né? Mas talvez você com 500 mil reais de aluguel, você conseguiria alugar essa propriedade. Então, se você começa a fazer essa continha simples aí da sua empresa, qual é a rentabilidade que a sua empresa tem com o seu imóvel próprio, você começa a sentir as vantagens, né? Mas o Brasil é um país que, como o Guilherme falou, passou por vários planos financeiros, então as diretorias mais antigas aí são um pouco receosas, né? Fruto aí das imprecisões e das incertezas econômicas do Brasil, e bem ou mal o imóvel ele carrega essa inércia, né, de estabilidade e de valor, né? Ele é uma reserva de valor importante. Então as empresas que têm imóvel próprio aí ficam, apesar de ter mecanismos para combater isso, elas ficam mais estáveis no longo prazo. Mas se você tiver, por exemplo, um contrato fixado ali pelos próximos 20, 30 anos, como uma operação de sale-leaseback funciona, não deveria ter essa preocupação, né? Então o Brasil tem um pouco de preconceito que aos poucos a gente vai quebrando e vai sentindo que o mercado vai aprendendo a se desapegar desses imóveis e passar para um investidor que realmente investe nisso, né? Porque o cara que tem a escola de inglês, ou ele tem a indústria de parafuso, ou a fábrica de tinta, o negócio dele não é ficar construindo fábrica para locação, o negócio dele é a atividade econômica de fato, né? Onde ele produz e fatura. Exatamente. Bom, meus amigos, uma outra classe de ativos muito interessante que a gente também não escuta falar com tanta frequência é quando a gente vai para imóveis comerciais. Geralmente as pessoas têm aquela visão ou das lajes corporativas, ou das salas comerciais, ou dos shoppings, né? Mas existem outros tipos de imóveis comerciais também que existem aí com um grande potencial para o investidor imobiliário, como o próprio Guilherme comentou agora há pouco, que são os strip malls, né? São pequenos centros comerciais aí, que isso já é muito comum lá fora, mas aqui no Brasil está começando a se popularizar um pouco mais agora. E aí eu queria perguntar para vocês, o que são os strip malls, né? Qual que é a principal característica desse tipo de imóvel comercial e por que eles representam um grande potencial para o investidor imobiliário? Como que isso se manifesta nas cidades, como que funciona esse mercado e principalmente o que o investidor imobiliário que tem interesse em investir em imóveis comerciais, investir em strip malls, o que ele precisa estar atento com relação a isso? O conceito do strip mall é um ativo de varejo,
né, que vai trazer uma conveniência ao usuário. Então, pelo menos é assim que eu enxergo o strip mall. Você está passando ali numa avenida importante que você pega todos os dias para ir voltar do seu trabalho e tem lá aquele ativo imobiliário com algumas operações ali que vão te trazer conveniência, que você pode ali passar rapidamente e realizar atividades que provavelmente você faz semanalmente, como, por exemplo, levar seu cachorro no pet shop, levar suas roupas na lavanderia, passar numa padaria, você está com fome e comer um temaki, esse tipo de coisa, né? Então, uma academia, passar numa academia. Então, assim, o strip mall, ele é um centro comercial de pequeno porte, né, pequeno, médio porte, que, ao meu ver, ele tem que estar trazendo uma conveniência àquele usuário, né? Então, normalmente, os strip malls eles estão na beira de avenidas bem movimentadas, eles têm estacionamento, então você não quer chegar ali e ter dificuldade para parar seu carro, você quer já chegar, então tem um estacionamento na frente da loja que você embica, compra um chocolatinho ali na Cacau Show, na Copenhague e tal, e se manda e vai embora, né? E assim, os strip malls, como você disse, eles são um desafio econômico, né, para você conseguir comprar terrenos bem localizados, em cidades que têm demanda para esse tipo de empreendimento, conseguir locar esses espaços para empreendedores da região, franquias são um grande tomador desses espaços, mas a gente percebe que, dadas as características de zoneamento também são importantes para esses tipos de empreendimento, você consegue identificar oportunidades, e no Brasil a gente tem alguns empreendedores já tendo teses até bem grandes, com múltiplas propriedades, e eu acho que o empreendedor busca com esse tipo de ativo, na maioria das vezes, manter ele em carteira, gerando renda por um longo prazo, né? Então, desde os pequenos até os grandes empreendedores, eles veem aquela propriedade gerando renda. Que são alguns complicantes assim, dessa tese, né? Ela exige uma questão operacional, além da simples e pura locação. Aluguei, deixa lá e acabou. Não, né? Você precisa ter uma propriedade que está com uma manutenção bacaninha, você vai ter que ter algum marketing para aquele seu imóvel, né? Você vai ter um certo rotatividade das operações ali, então vai sair um inquilino, vai entrar outro, você vai ter, às vezes, dezenas de lojas ali no seu empreendimento que você vai ter que buscar mantê-las ocupadas, vai ter que ter algum corretor parceiro trabalhando ali sempre para o seu empreendimento estar com uma boa ocupação, você vai ter que buscar fazer um fundo de reposição de ativos para, enfim, manter a manutenção em dia daquele empreendimento. Você vai ter que ter um budget de caixa para pagar ali uma taxinha de condomínio no caso de vacância, pagar o IPTU no caso de vacância. Então, assim, embora seja um empreendimento pequeno, acessível, com um ticket que não é gigantesco, que muitas pessoas, até terrenistas que têm terrenos no meio da cidade, podem desenvolver no seu próprio terreno, eles vão ter que aí buscar um conhecimento extra para não ter um empreendimento que vai ser um mico depois, entendeu? Não sei se o Juliano tem alguma coisa para completar, Gil. Você conhece bastante. Não, é exatamente isso. Os empreendimentos para renda, a gente tem que tomar cuidado que não é renda fixa que a gente põe no banco e esquece e pinga todo mês aquele dinheirinho na conta, né? Para a gente conseguir esse tão suado yield maior do que o CDB no banco, ele vai ser trabalhado, ele é um capital de empreendedor, né? Por mais que seja um empreendimento para renda, como o Guilherme adiantou, você tem o marketing, você tem a operação, você tem a jardinagem impecável, né? A segurança patrimonial, né? São empreendimentos que você precisa estar muito próximo das empresas que vão alugar esse espaço, né? O que elas precisam? Elas precisam mais de fachada, profundidade, né? Qual é o perfil de inquilino que você vai ter, né? Eles vão trabalhar com mezanino ou não, né? Qual é a infra de ar-condicionado que eles precisam, né? Você começa a ver que não é algo simples, né? Que qualquer lojinha que você fizer, você vai alugar. Porque se você não tiver um planejamento e atender a demanda tanto dos potenciais consumidores ali da região, como do mix de loja, o que você pode acabar tendo é um preço de locação mais baixo, porque seu empreendimento foi mal planejado,
né? E não pode dar aquele rendimento que você almejava, né? Então, você precisa ter, todos os empreendimentos, não só esse, precisa de um planejamento muito sério das suas características, do seu comercial, para você fechar as pontas ali e ter um empreendimento de sucesso, que case e esteja aderido à demanda, né? O Bruno é marqueteiro, sabe isso bem melhor do que a gente. A gente, engenheiro aqui, aprende um pouquinho com o pessoal de marketing esse mundo. Só colocar um ponto aqui, só para passar a bola para você em relação ao marketing. Às vezes o que ajuda muito no marketing de um empreendimento desse é ter uma boa âncora, né? Então, às vezes você consegue colocar ali uma operação como um McDonald's, um Burger King, uma academia, enfim, Smart Fit, Blue Fit, umas lojas assim que também ajudam a colaborar com o marketing do seu empreendimento. E eu costumo sempre dizer para todo mundo, de uma forma geral, que está querendo investir, né, no setor imobiliário, que às vezes o investidor ele tem aquele desejo de ter determinado tipo de imóvel, de fazer determinada construção, mas ele precisa sempre estar atento ao mercado, né? Porque o mercado é soberano. É o mercado de fato que vai ditar se existe uma demanda para aquilo e se aquilo vai ser um bom investimento ou não. No caso dos strip malls aí, eu tenho visto muito esse tipo de investimento se popularizar, só que nem sempre empreendimentos aí que estão muito adequados com a região que eles estão. Às vezes a gente percebe uma desconexão ali com a área que ele está, aquela região não tem uma vocação para aquele tipo de empreendimento, enfim. Ou às vezes até tem a vocação para aquele tipo de empreendimento, mas o dono se o investidor é o dono desse tipo de ativo, ele precisa estar muito atento aí também a outras questões, né? Como uma questão de mix, por exemplo, prezar para que uma loja ela não concorra com a outra, mas que ela complemente a outra, enfim. Precisa ter um certo cuidado para você poder fazer e fazer da melhor forma, sempre observando o mercado, porque o mercado, no final das contas, ele é soberano, né? Exatamente, não pode ter competição, você não pode colocar duas cafeterias uma do lado da outra, né? Esse mix tem que ser trabalhado, né? Só o fato de você locar, conseguir a ocupação, é um trabalho empreendedor e comercial muito além das finanças e da construção, né? Pouca gente dá valor, mas um empreendimento muito bem locado, com mix, e você tem que ser parceiro daquele inquilino, porque você vai apostar no negócio dele, né? Você, bem ou mal, vai estar dando crédito para ele colocar a empresa dele lá e ela precisa ser próspera para te pagar o aluguel em dia, né? Então, você tem que ter essa visão de todas as pontas, né? Não ser o empreendedor muito ganancioso que pague meu aluguel ou saia daqui, né? Então, até vou fazer um comentário rápido aqui. Quando você está nesse pré-projeto, concepção do strip mall, muitas vezes o empreendedor também tem que ter a humildade que ele não é um especialista naquilo, ainda mais se ele já não tiver feito isso antes na vida. Então, eu citaria 2 profissionais importantes, né? Você tem aí corretores ou assessores especialistas em varejo de rua, né? Varejo, em geral, existem corretores especialistas que eles podem te ajudar, ou assessores, consultores, que eles podem te ajudar a desenvolver esse produto. E não só esse profissional que ele te dá um insight do mix. Também tem o arquiteto. Então, existem arquitetos especialistas em varejo, né? Seja varejo de grandes lojas, de mercados, como também de hipermercados, como de strip malls e shopping centers, né? Então, às vezes, esses arquitetos já conhecem muito bem o que o cliente quer. Então, o Juliano comentou mezanino, por exemplo. Qual que tem que ser o pé direito da loja de uma academia? Na academia não tem mezanino, mas precisa ter um espaço se ele quiser colocar um giral, né? Então, esse tipo de coisa, às vezes o empreendedor tem que realmente ter uma humildade e buscar esses conhecimentos aí com profissionais especialistas do mercado. Muito bom. Senhores, e para a gente poder finalizar o dia de hoje aqui, mais uma classe de ativos aí que tem se popularizado muito no Brasil também, que a gente percebe que são investimentos muito líquidos e muito rentáveis, que são as famosas kitnets, né? São os imóveis compactos, aí, imóveis de um dormitório, imóveis pequenos, geralmente localizados aí próximos de universidades, enfim, de locais aí onde você tem uma rotatividade muito grande, uma demanda grande por esse tipo de imóvel. E aí eu queria perguntar para vocês, para a gente poder fechar,
o que são kitnets de uma forma geral, como que vocês enxergam o investimento em kitnets, existe potencial, não existe potencial, e o que o investidor que está interessado em se expor ao mercado imobiliário e começar por essa classe de ativos através dos imóveis compactos, o que ele precisa estar atento aí de uma forma geral para poder fazer um bom negócio? Bom, a gente é bastante entusiasta com esse mercado aí de um dormitório, Bruno, né? A gente vê tanto o fenômeno aí das famílias brasileiras diminuírem, né? A gente já está numa média de filhos menor do que 2, né? Então os casais estão tendo apenas um filho, né? E como também estão casando mais cedo e separando bastante, né? Então os solteiros aí estão dominando o mercado imobiliário. O kitnet, como você falou, por ele ser um produto ali, um apartamento de um dormitório, ou um quartinho que já está integrado com a cozinha, ele é uma solução muito econômica, muito prática, né? Então, eu acredito bastante nesse produto, porque a gente acha que é um oceano azul de oportunidades, porque a gente não tem ideia da quantidade de pessoas que poderiam estar morando sozinha, ter a sua independência, um lugar chamado seu, mesmo que seja alugado, e hoje estão morando na casa dos pais, dividindo o apartamento com um colega, né? E estão numa condição de coabitação ali, e muitas vezes não é a situação que eles querem, com a privacidade que eles querem, com a independência que essas pessoas querem e almejam, né? Então, o produto kitnet, ele vai se popularizar muito ainda. Se a gente for olhar outras capitais bastante adensadas, como Tóquio, Nova York, elas têm uma oferta muito grande e até profissional desse tipo de empreendimento, né? Tanto com a gestão profissionalizada, serviços de concierge, academia, conveniência, restaurante, coworking integrado, né? É um produto tanto para o empreendedor que busca a locação, como é um excelente produto para quem está utilizando, né? A habitação, a independência, o apartamento está diminuindo de tamanho, e as pessoas não estão fazendo questão desse espaço, né? Agora, com a pandemia, houve aí um questionamento, se que as pessoas precisam de mais espaço, mas acho que logo elas acabam esquecendo e os benefícios de morar num compacto acabam se sobrepondo, né? A facilidade de guardar as coisas, o minimalismo é um outro fenômeno que está crescendo bastante, as pessoas percebem que não precisa de tantos bens materiais, né? Você ter a liberdade de pagar um aluguel, morar com os mínimos objetos que você tem, é muito mais prático, muito mais saudável, né? E você ter a liberdade de mudar, às vezes, de capital, de país, com pouca facilidade, com pouca tranqueira para levar junto, né? Você ter o self-storage para guardar ali, fechar as portas e se mudar com facilidade. Então, nós acreditamos bastante nesse empreendimento, a gente vê bastante pequenos e médios empreendedores iniciando suas atividades, às vezes comprando até um container, né, para poder colocar num terreninho vazio da família, e isso é muito legal, a gente gosta bastante. Quiser acrescentar aí, Guilherme? Não, acho que um comentário só. A kitnet, né, é um nome que aqui no Brasil a gente leva por um lado muito feio, né? Pô, kitnet já tem um sentido pejorativo, assim. Mas a verdade, gente, é que o kitnet é um estúdio, né? O estúdio é o nome chique da kitnet. O cara mora num apartamento de 20 metros, 25 metros, 30 metros, chamado de estúdio, que aqui em São Paulo, por exemplo, é uma febre agora. Vários lançamentos de kitnet, muitas pessoas morando em estúdios, né? Porque kitnet acaba sendo um nome pejorativo, mas o pessoal chama de estúdio e estúdio tá tudo bem. Agora, na pandemia, embora tenha tido até alguma discussão sobre todo mundo precisa de apartamentos maiores, todo mundo vai morar no interior, num condomínio residencial, porque vai trabalhar online forever, né? Acho que isso, não sei se eu pudesse chutar, acho que isso não vai ser algo que vai acontecer muito. A gente viu aqui em São Paulo uma tendência do aumento da ocupação dos self-storages durante a pandemia. Por quê? Porque as pessoas que já têm um apartamento pequeno quiseram ainda aumentar um pouquinho do espaço no apartamento, deixando as coisas num local, sei lá, aquela prancha de surf, aquela coisa que não usa muito, né? Vai lá, guarda no self-storage.
Outra coisa que a gente também tinha que comentar aqui em relação às kitnets é que elas também são uma classe de ativo que pode ser comparada com o student housing, né? A resistência, moradia estudantil. Então, é uma oportunidade no mercado imobiliário também para empreendedores que se veem aí diante de uma oportunidade próxima a uma faculdade, a uma universidade, que tem ali professores, alunos de graduação, de MBA, e que precisam de um local para ficar, né? Com uma renda que até vou comentar aqui mais uma coisa, né, Juliano, que é interessante muitas vezes para esses ocupantes pagar um valor só mensal, né? E ali está embutido tudo. Está embutido a internet, está embutido o aluguel, está embutido IPTU, está embutido, às vezes, até a TV a cabo. Por quê? Porque essa pessoa, ela também... Às vezes até a faxina, né? Ela quer essa conveniência, entendeu? Ela não quer, eu vou ter que aqui mandar instalar agora TV a cabo, a internet. Não, pô, ela pagou ali, ela entra, contrato de curto prazo, ela sabe que ela vai ficar ali 6 meses, às vezes é um aluno que depois de 6 meses ele já fez os amigos e aluga um apartamento com os amigos. Então, assim, a kitnet ela é bem flexível, né? E eu só colocando mais um ponto aqui, né? Sua primeira pergunta lá no nosso primeiro tema foi empreendimentos imobiliários versus de base imobiliária. Então, veja bem, você tem incorporadores que desenvolvem estúdios ou kitnets para venda. E você tem compradores dessas unidades que vão ter um investimento de base imobiliária para renda, né? Então, assim, de novo, né? Você pode atuar no mercado de kitnets sendo um incorporador ou um empreendedor de base imobiliária. Então, assim, saiba se situar, né? Saiba analisar a viabilidade de cada tipo diferente. Muito bom, muito bom. Kitnet é outra coisa que a gente tem visto aí se popularizar muito no mercado imobiliário, muita gente está investindo, né? O Brasil, de uma forma geral, se a gente for pegar para analisar o histórico, né, dos nossos investidores imobiliários, a gente percebe que, historicamente, isso já é muito realizado, né? Muitas pessoas que já fazem isso, não vou dizer de uma forma amadora, mas assim, de uma forma mais tradicional, né? Muitos investidores já fazem isso aí ao longo da história, muitos aposentados, às vezes tem aquele dinheirinho, constrói ali uma residência de apartamentos aí pequenos, perto das faculdades, e já vem colhendo os resultados com isso historicamente, já vem remunerando bem muita gente, né? Mas eu queria chamar a atenção para um outro mercado para kitnets que está começando a despontar agora também, apesar de existir essa demanda há muito tempo, que são as kitnets próximas a hospitais, né? A gente percebe que existe um público muito específico que gravita em torno dos hospitais, além dos médicos, residentes, pessoas ali que estão trabalhando e que estão sempre trocando de plantão, atendendo os outros hospitais e que precisam de uma residência ali próximo para poder sair do trabalho, às vezes de madrugada, cansado, ir para um local e ter uma estrutura para poder ficar, né? E nesse ponto, quanto mais conveniente for, melhor. Até também para pessoas que eventualmente estão fazendo algum tratamento ou estão acompanhando alguém que está enfermo, que está fazendo um tratamento. Esse tipo de hospedagem também vem muito a calhar, sempre com esse aspecto da conveniência. E aí eu até diria, né, que a palavra-chave talvez para os investidores desses imóveis realmente seja a conveniência, né? Porque quanto mais conveniência você oferecer para esse tipo de público que vai se hospedar em kitnets, que vai alugar kitnets, mais liquidez você acaba tendo no seu imóvel, não é isso? Não, a palavra conveniência é cada vez mais a máxima de tentar atender as expectativas do seu público, né? Ele às vezes não quer só um espaço para dormir, ele quer ser mimado, né? Ele quer que você cuide dele ali, que ele peça o Uber, tem um bolsão de estacionamento para o Uber chegar. Ele peça o iFood e já tem a baia ali instalada, que mesmo sem porteiro, o entregador encaixa ali e ele libera com o aplicativo para ele pegar o lanche dele e subir, né? Ele quer agendar ali no aplicativo a hora que a faxineira passa no apartamento dele. Então, quanto mais os empreendedores estiverem dispostos a facilitar a vida dos seus usuários, mais sucesso eles vão ter, né? É lógico que isso tem seu custo, tem as suas dificuldades operacionais, né? Mas esse é o trabalho do empreendedor, né? De queimar a cabeça e conseguir encaixar e oferecer
um produto melhor que o concorrente num preço que seu público esteja satisfeito. E a boa notícia é que o mercado está cheio de oportunidades, né? O investidor aí que realmente estiver bem informado, o investidor que estiver muito bem preparado, atento aos movimentos do mercado, com certeza vai surfar uma boa onda. Meus amigos, queria agradecer imensamente vocês, acho que foi bastante conteúdo aqui para o nosso primeiro dia, não poderíamos ter começado melhor, chave de ouro, falando sobre todas as modalidades, as oportunidades que o investimento imobiliário traz. E queria reforçar aqui mais uma vez que todo esse conteúdo está disponível aqui no livro Real Estate no Brasil, o guia mais completo de investimentos imobiliários. Olha só a grossura do livro, a quantidade de conteúdo e informação que você tem aqui. Você tem gráficos, você tem planilhas, você tem diagramas, você tem comparativos, enfim. Trabalho de primeira que o Guilherme e que o Juliano fizeram e eu recomendo muito, está aqui na tela e também está na descrição desse vídeo o link para que você possa conhecer essa obra aqui diretamente, tenho certeza que pode te ajudar muito. Amanhã a gente retorna com mais conteúdo, amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre finanças, é um tema um pouco mais denso, um pouco mais complexo, mas que a gente vai tratar de uma maneira muito leve aqui e muito tranquila. Queria aproveitar e falar para todo mundo que ainda não se inscreveu no canal do Portal VGV, clica aqui embaixo, se inscreve, porque nesse canal a gente debate mercado imobiliário todos os dias, nesse nível. Muita informação, muito conhecimento para que cada vez mais você possa ser acima da média. Juliano, Guilherme, muito obrigado e até amanhã. Obrigado, até amanhã. Obrigado, Bruno. Até mais.